Oi pessoal, professor Russo Born, e a gente então está na nossa aula 06, né? Nós estamos no módulo 5 da sua apostila, página 160, e a gente então vai falar sobre o Oriente Médio, continuar esse capítulo muito legal. E agora vamos falar sobre os principais conflitos. Então a gente vai devagar nesses capítulos aqui, porque ele envolve muita informação. Então nós vamos quebrar essa aula em partes, ok? Então a gente vai abordar esse tópico falando então sobre os principais conflitos no Oriente Médio. Vamos começar por Israel, né? A crise israelo-palestina, territórios ocupados, ok? Então nós estamos no seu módulo 5, página 160, para você poder então acompanhar esse tópico aí. Vamos lá então. Para começar, resolvi trazer para a gente pensar, né, sobre essa incrível imagem aqui, né, do Rodrigo Rosa, um dos grandes cartunistas, né, que traz uma visão bastante crítica da questão do conflito. O conflito, a guerra, ele produz muito dinheiro, desestabiliza regiões, e um soldado, ele usa capacete, ele usa uniforme, né? Ele usa coturno, ele usa soldados, por exemplo, americanos, eles utilizam óculos, né? Visão noturna, joelheira, cotoveleiro, luvas, né? Um armamento que cada vez os tiros são mais rápidos, mais poderosos. Uma munição aí custa quase R$3, R$4. Imagina uma munição de um fuzil, né, de uma arma de grande calibre. Isso tudo gera muito dinheiro. As guerras, elas são uma finalidade econômica, né? Então, domina-se uma região, depois partilha-se aquela área. No futuro, uma população esclarecida não tolerará guerras. Inclusive, até o próprio modelo econômico capitalista que hoje domina o planeta, ele também não aceita conflitos, porque uma guerra ele impede que haja o fluxo comercial. Então, uma guerra ele atrapalha muitos setores econômicos, mas favorece alguns outros setores econômicos, ok? Então, essa imagem é bem interessante. Geralmente, os grandes produtores de armamentos, né, eles não vão para a área de conflito. Quem vai para a área de conflito justamente é o soldado, né? Então, temos que falar sobre Israel. Aqui nós temos então o nosso mapa do planeta, não é verdade? E aqui nós temos o continente africano, ó, chifre da África, e aqui nós temos o Egito. Israel, que é o nosso foco então, na verdade, ele está bem nesse pedacinho aqui, ó, ok? Então, ampliado desse jeito aqui, tá certo? Bem nesse cantinho aqui nós temos então Israel, e é uma das áreas do Oriente Próximo ou Oriente Médio, formado por 17 países, uma área de 7.200.000 quilômetros quadrados, né? Ela então é uma área de grande conflito nessa região, somado aos demais conflitos do Oriente Próximo, Oriente Médio, do norte da África. Nós vamos então começar a verificar então a questão árabe, israelo-palestina, na verdade. Então, aqui nós temos Israel, então, é esse país aqui. Se nós compararmos Israel com Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados, Israel tem 20.000 quilômetros quadrados. 20.000 quilômetros quadrados é um país pequeno em relação ao Brasil. Se nós olharmos, então, essa região, ela está em grande conflito, ok? Então, nós temos aí a região da Palestina. Palestina é toda essa região aqui, ó, Palestina. E aqui na Palestina existe Israel, ok? Israel é um país que está na região da
Palestina. E esse país aqui, ó, essa região tem 20 mil quilômetros quadrados. Vamos pegar aqui Santa Catarina, para nós compararmos. Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados. 95.736 quilômetros quadrados. 95 mil, vamos pegar 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros para nós arredondar Santa Catarina. Aqui tem 20 mil. Então podemos quebrar Santa Catarina em 5 partes. 1/5 seria então o Estado de Israel, o país Israel, não é verdade? Então, quando se fala em Israel, se fala sobre esse país que está aqui, mas existem denominações chamadas de faixa de Gaza. Quando se fala de faixa de Gaza, é esse pedacinho aqui, ó, faixa de Gaza. E também existe uma outra expressão chamada de Cisjordânia. Aqui está o país chamado de Jordânia. E Cisjordânia é esse pedaço que tem aqui, ó, esse pedaço aqui, né, que é chamado então de Cisjordânia, e a faixa de Gaza, que estão em conflito com esse país aqui chamado então de Israel. Aqui nós temos uma das imagens, ó. Então, os conflitos são muito poderosos nessa região, nós temos que entender por quê. Ele é o Igal Palmor. Igal Palmor. E ele foi exonerado. Ele era então porta-voz do Ministério das Relações Exteriores e ele fez uma crítica pesada ao Brasil, porque o Brasil estava questionando quais eram os motivos de Israel estar fazendo ataques tão poderosos, né? Em questão de poucas semanas, mais de 1.800 mísseis foram lançados sobre uma região. E o Brasil estava questionando quais eram os motivos de tamanha violência naquela região. E então esse porta-voz das relações exteriores, o Igal Palmor, ele falou assim que o Brasil, né, ele classificou o Brasil como um anão diplomático, né? Então o Brasil não era relevante no cenário internacional, porque estava questionando ações militares de Israel frente à faixa de Gaza. Okay? Então, o Brasil tinha condenado aquela ofensiva militar israelense, que já havia matado 700 palestinos, né? E aí, então, quando esse porta-voz fez uma crítica dizendo que o Brasil era um anão diplomático, era um poder econômico forte e um anão diplomático, o Brasil, então, convocou o nosso embaixador, que estava em Israel, para que voltasse para o Brasil. Quando acontece uma ofensa de um país para o outro, existem diversos mecanismos de proteção. E um deles, então, é o Brasil se sentiu ofendido e falou: embaixador, volte para o Brasil. E isso foi um rompimento de relações, mas de forma bastante elegante. O Brasil não xingou, o Brasil só queria saber quais eram os motivos, né? E o Brasil é um país que não é um anão diplomático. Nós, então, fazemos parte do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte do G20, o Brasil tem uma importância no cenário geopolítico, econômico e também ecológico internacional. O Brasil não é um anão diplomático como esse embaixador, né, como esse porta-voz falou. Rapidamente, o presidente de Israel, o Reuven Rivlin, ele então, vendo as relações abaladas entre Brasil e Israel, afastou esse então porta-voz e falou o seguinte: as expressões usadas por este funcionário não correspondem ao sentimento da população de Israel. Então, foi uma relação bastante polida e reatou-se, né, relações de amizade e parcerias econômicas com Israel, né? O Brasil é um país que defende a solução dos problemas não através de conflitos, mas de forma então pacífica, não passiva, pacífica. Então o Brasil não é um país interventor. Nós fazemos relações econômicas com o mundo inteiro, temos relações de amizade com vários países do mundo,
e não seria diferente com Israel, ok? Então o presidente Reuven Rivlin, então ele partiu. Então o Brasil questionava esse tipo de relação aqui, uma desproporcionalidade de forças. Israel é um país riquíssimo, né? Um país que tem muito gás natural, eles têm mais de 400 bilhões de metros cúbicos de gás natural, eles têm... É um país de primeiro mundo com investimentos em pesquisa, né? E existe um conflito lá com os palestinos. Nós temos que entender isso aqui. Então o Brasil, ele não defende relações conflituosas, relações bélicas, né? Claro que agora nós temos uma nova realidade, desde que o presidente Michel Temer assume o segundo mandato com o impeachment da Dilma Rousseff, e o presidente, então, eleito pelo Brasil, 54 milhões de votos, foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele é da ala militar, né? Ele tem formação militar. O vice-presidente é o general Mourão. Então, o Brasil, atualmente, ele, então, está muito próximo às Forças Armadas. Mas, mesmo assim, o Brasil também ainda... não defende a ação, pelo menos a ala militar, de suporte ao governo, discorda em alguns momentos com o presidente e opta pela ação pacífica dos problemas, né? A solução pacífica e não a solução belicosa. Muito bem. Sabemos localizar, então, onde é que está Israel. Israel está bem nesse cantinho aqui, tem 20 mil quilômetros quadrados, e existe, então, uma área de conflito bastante grande. Recentemente também, ano passado, nós estamos em 2020 agora, né? Ano passado, 2019, o presidente dos Estados Unidos resolveu reconhecer, né, a capital de Israel, que é reconhecida pela maior parte do mundo como Tel Aviv, resolveu reconhecer a capital como Jerusalém. Jerusalém é uma cidade de grande importância histórica, e o nosso presidente, então, o Jair Bolsonaro, que tem uma amizade muito grande pelo presidente, então, Donald Trump, também resolveu reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel. Só que esse reconhecimento gerou uma tensão muito grande, porque os países árabes são aqueles de cultura árabe: Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Tunísia, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes. Aqui nós temos o Iraque, aqui nós temos o Irã, a Síria, Líbano. Esses países questionaram o Brasil, que nunca resolveu se meter nessa questão tão complexa para esse mundo árabe, muçulmano e judaico-israelense. Quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu tomar as mesmas posições geopolíticas internacionais de reconhecimento de Jerusalém como capital, gerou então uma tensão econômica e geopolítica, e aí os países árabes, eles deram a entender que não consumiriam mais, por exemplo, produtos brasileiros como carnes. E isso fez com que o setor de produção de carnes do Brasil fizesse uma pressão sobre o nosso presidente para que ele, então, recuasse na sua decisão. E assim aconteceu, e as relações econômicas entre os países e relações políticas voltaram a uma certa normalidade, ok? Localizando onde está, então, a região do Oriente Próximo, o Oriente Médio, aqui nós temos a linha do Equador. A linha do Equador corta o norte do Brasil lá. No norte do Brasil nós temos 7% do Brasil no hemisfério norte, e a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Então, quando no sul, no hemisfério sul, é verão, nessa porção aqui em cima é inverno. Quando para nós é outono, aqui é primavera. As estações são diferentes. Acontece que essa região aqui é uma região desértica, A maior parte dessa área aqui é deserto. A mesma coisa acontece com Israel. 60% de Israel
é formado pelo deserto do Negev. Então, repara aqui, Israel é um país pequeno em relação ao Brasil, 20 mil quilômetros quadrados e cerca de 60% é deserto. Olha só as dificuldades existentes nesse país. Aqui nós temos então o nosso continente africano, o chifre da África, temos aqui o Egito, e aqui do ladinho nós temos então aqui, ó, Israel. Novamente, nós temos aqui o continente africano, o chifre da África, e bem nesse cantinho aqui em vermelho está Israel. Israel é a localidade da Palestina. Palestina é uma região onde foi criado um país chamado então de Israel, ok? Repara que nesse pontilhado aqui nós temos a linha do Equador. E onde está o Trópico de Câncer? Está nessa porção que você vê aqui, o Trópico de Câncer. Então, Israel e todo o Oriente Médio estão ao norte do Trópico de Câncer, numa região classicamente, então, de clima temperado. Clima temperado, claro que a região onde está Israel, ela também é uma área desértica. Temperaturas nessa região, em média, são de 50 graus de dia e 5 graus de noite nas áreas desérticas, né? Vegetação rasteira, vegetação desértica. As chuvas que acontecem, por exemplo, no deserto do Negev, chove nessa região. Chove cerca de 30 milímetros por ano, 30 milímetros. Então você imagina que o Brasil tem uma área seca no nordeste do Brasil. E lá chove em média 700 milímetros. Milímetros é assim, se você pegar uma régua e você olhar ali que está dividido em pedacinhos pequenininhos, então a divisão é em centímetros e a divisão é em milímetros. Então você pega aqueles risquinhos menores e conta ali 30 milímetros. 30 milímetros. Isso é a chuva que acontece no ano nessas áreas desérticas, ou seja, chove nada, né? Já o nordeste do Brasil, que é seco, chove 700 e é um problema. Na Amazônia, chega a chover 3.000 milímetros, 5.000 milímetros por ano. Então, realmente, a gente tem uma noção das grandes dificuldades das pessoas que viviam e vivem nessas regiões desérticas, ok? Nessa porção, então, é onde está Israel e os conflitos da Palestina. Esse aqui é o deserto de Negev. Olha só, uma área belíssima, só que, claro, inóspita, né? A gente não tem áreas como essa aqui no Brasil. Então, uma área de grande dificuldade agrícola, de grande dificuldade de sobrevivência, são áreas bíblicas, né? Os personagens bíblicos passaram em algum momento por essas regiões aqui assim. Então, nós temos aqui o deserto do Negev. O deserto do Negev, ele fica nessa região aqui, ó. Nós temos aqui Israel, então tem uma parte de mar, ok? Uma parte de mar. E então nós temos aqui assim, ó, o deserto do Negev é essa porção aqui ao sul. Aqui nós temos o Egito, né? Onde também tem uma área desértica, a região aqui da Jordânia, onde tem uma área desértica, então toda essa área aqui é bastante complicada. Faixa de Gaza, essa pequena parte aqui, e aqui nós temos então a chamada de Cisjordânia. Essa área de água aqui é o chamado então de Mar Morto, né? E aqui nós temos então o Mar da Galileia. É nessa região aqui do Mar da Galileia que Jesus, no passado, mandou que se jogasse as redes no mar, e as redes então saíram da água cheias de peixes. Também é nesse lugar, né, no mar então da Galileia, onde Jesus caminhou sobre as águas. Então essa aqui é uma região bastante bíblica, né? Próximo ao Mar da Galileia, nós temos aqui Nazaré. Nazaré, então, é onde Jesus viveu grande parte da sua vida. Ele nasceu próximo a Jerusalém, mais aqui ao sul, um lugar chamado Belém,
a mais ou menos 6 quilômetros de Jerusalém, Belém, e depois, então, ele acaba vivendo a maior parte da sua vida aqui em Nazaré. Okay? Nazaré, então, são áreas que Jesus caminhou, são áreas que não pode acontecer guerras nessas áreas aí, porque são áreas arqueológicas, áreas de grande relevância bíblica, né? Muito bem, aqui nós temos, então, uma ideia de chuvas, ó. A parte norte de Israel, aqui está Israel, ó. Israel está aqui assim, então, litoral vai ser mais úmido, claro, porque chove. Mas, nessa parte norte aqui, ó, você tem até 1000 milímetros de chuva anual. Isso quer dizer o quê? Que a Amazônia, por exemplo, chove 3.000, 5.000 milímetros. Essa aqui é uma região, então, que chove, mas nem faz semelhança ao que nós temos de chuva na região amazônica. Pouco mais ao sul aqui nós temos então uma quantidade de chuva de 300 ml, lembrando que o nordeste do Brasil é 700 ml, né? Muito bem. Mais aqui ao sul nós temos 100 ml, então se percebe que do norte para o sul tem cada vez menos chuvas, e aqui nessa área é o deserto então do Negev, nós temos aqui 30 milímetros ou menos de água. Isso aqui é muito pouco, né? Realmente é uma área desértica bastante incrível. Legal, então nós temos aqui nessa imagem faixa de Gaza importante e a Cisjordânia. Faixa de Gaza e a Cisjordânia para a gente então em um cenário de grandes dificuldades de relevo. A capital, Tel Aviv, é então reconhecida por grande parte do mundo, né? A capital Tel Aviv. A capital Tel Aviv fica aqui, ó, nessa região. Mas existe uma cidade muito importante que é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade de grande relevância, por quê? Porque Jerusalém é onde, então, Jesus foi crucificado. Olha só, Jerusalém é essa cidade aqui, onde Jesus foi crucificado, julgado e crucificado nessa cidade aqui. Também nessa cidade é onde está o Muro das Lamentações, o muro do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi um templo onde dentro guardava-se as tábuas da lei. Lembra aquela história quando Moisés subiu até o topo de um morro, né, na península do Sinai, e lá de cima ele desceu com 10 mandamentos. Então, Deus escreveu os 10 mandamentos, os ensinamentos para as pessoas, né, serem melhores, né, não matarás, né, os 10 mandamentos. E essas leis estavam escritas e guardadas dentro de um templo. Existia um local onde carregava-se, né, essas leis, né, uma arca. E essa arca, então, estava guardada dentro de um templo, que era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído bem aqui na cidade de Jerusalém. E esse templo foi destruído, e quando foi destruído, sobrou apenas uma muralha. E é essa muralha que hoje em dia os judeus rezam para ela. Então é uma região muito importante. Judeus têm como uma grande proximidade com o Criador através então das orações que são feitas, né, nessa muralha, o Muro das Lamentações do Templo de Salomão. Jesus morreu nessa região, foi crucificado e subiu aos céus nessa região. Também nessa região, né, nessa cidade, foi quando o criador da religião islâmica, Mohammed, subiu aos céus. Então, 3 religiões de grande importância surgem nessa área. As religiões chamadas de abraâmicas. Abraão foi quem começou uma compreensão monoteísta nessa região, né, com um Deus muito poderoso, criador de todas as coisas, transcendental, na verdade, com valor moral muito grande, o monoteísmo. Então, da religião, da ideia de Abraão surge
Surge então o judaísmo, surge o cristianismo, que de início era uma seita do judaísmo e depois se transforma numa religião de grande importância para o mundo. E também nós temos o islamismo, as três religiões que surgem nessa região, né? Muito bem, então, Jerusalém. E aqui nós temos a capital, Tel Aviv. Tel Aviv, capital aceita pela ONU, só que o presidente Trump, então ele pegou os seus embaixadores e transferiu para Jerusalém. Transferir embaixadores para uma outra cidade quer dizer reconhecer aquela cidade como capital do país. O nosso presidente Jair Bolsonaro, também seguindo a ideia de Trump, também decidiu por bem reconhecer Jerusalém como a capital. Isso gerou uma grande desavença entre os povos árabes. Nós temos aqui a imagem, então, belíssima da capital, Tel Aviv, embora a internet considere, em alguns locais, muito tendentes aos Estados Unidos, Jerusalém como capital, a capital ainda se mantém Tel Aviv, reconhecida pela maioria dos países do mundo. Essa imagem mostra aqui o Muro das Lamentações. Olha só, belíssima imagem. O Muro das Lamentações está aqui, ó, na cidade de Jerusalém, que é uma cidade reconhecida pela ONU como neutra entre os palestinos, que é essa região da Cisjordânia, e entre, então, os israelenses. Esse aqui é o Muro das Lamentações, você vê aqui, é um muro grande, ó, era um templo gigante, e aqui nós temos várias pessoas que, então, rezam aqui nessa muralha. Muito bem? Então, aqui nós temos Israel, e como é que essa história começou? Aqui nós temos o Iraque. O Iraque é a Mesopotâmia do passado. Então, no Iraque existem os rios Tigre e rio Eufrates. O rio Tigre e Eufrates, eles nascem aqui no norte, ó, aqui na Turquia. Nós temos aqui no sul da Turquia os montes Taurus, nessa região aqui. E aí, então, nós temos então aqui as nascentes, né? Os montes Taurus, eles fazem uma linha até aqui assim. E são montes com altitudes bastante elevadas. Por exemplo, Cambirela, próximo a Florianópolis, tem quase 1000 metros de altura. E nessa região, né, os montes Taurus são vários grupos de elevação, de morros, que tem mais de 3.700 metros de altitude. Então, daqui dessa região dos montes Taurus, né, nascem então os rios Tigre e Eufrates, que correm nessa direção aqui e vão desembocar aqui no chamado Golfo Pérsico. Então, o rio Tigre vem aqui por cima e o rio Eufrates vem nessa região aqui, ó. Lá no rio Eufrates, próximo à parte de mar, na região chamada de Caldeia, nasce um personagem no passado que ninguém sabe a data da origem do nascimento dele, que é Abraão. Abraão, então, surge, né, no 2º milênio antes de Cristo, mais ou menos, e ele migra dessa parte da cidade de Ur, ele migra aqui para o sul da Turquia, a atual Turquia, e aqui na cidade de Harã, ele recebe, então, um comunicado de Deus que Abraão estaria recebendo uma terra prometida. Então, a terra prometida era onde? Era aqui, ó, Palestina. Palestina quer dizer uma palavra que vem de filisteus, filistinos palestinos. Aqui moravam, então, os filisteus, chamados assim pelos gregos, filisteus, filistinos, palestinos. A terra da Palestina, então, lá de Harã, da cidade de Harã, então Abraão vem para essa região, porque Deus deu essa terra aqui de presente para Abraão. Só que vários povos moravam nessa região. Os cananeus, os filisteus, os heveus, né, os amoreus, gergeseus, vários povos moravam aqui, e Deus deu então essa região aqui para Abraão. O povo de Abraão se estabelece nessa região, mas com o passar do tempo acontece uma grande seca, isso aqui é uma área desértica, e esse povo vem aqui para o Egito e fica aqui 400 anos
como escravos no Egito. 400 anos como escravos. Surge um personagem, depois de 400 anos, chamado de Moisés. Moisés. Então ele resolve pegar o povo que estava aqui já há 400 anos, percebe, 400 anos é muito tempo, e daí foge, sai do Egito e vão passar por esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, você percebe que aqui tem uma área de mar, ó. Ele vai cruzar essa área de mar. Essa área de mar aqui é aquela história onde ele abre o Mar Vermelho. Olha que interessante. Abre-se o Mar Vermelho aqui e durante 40 anos eles ficam aqui nessa ponta, chamada aqui, ó, Península do Sinai. 40 anos aqui. E depois é que vão voltar para a Palestina e vão se fixar novamente na Palestina, na terra prometida por Deus. Ok? Roma, quando fica muito poderosa, Roma destrói essa região aqui e quase extermina com os hebreus, né, com os descendentes de Abraão. E esse povo foge pelo mundo inteiro para então poder salvar-se. Ok? Quando Hitler toma o poder na Europa, começa a matar judeus. 6 milhões de judeus foram mortos. Então, surge um movimento de retomada desse povo judeu para essa região aqui. E aí, então, funda-se o Estado de Israel. A ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, a ONU, após a guerra, em 1947, recebe muito dinheiro dos Estados Unidos, né? Os países europeus, recebem muito dinheiro dos Estados Unidos. Estados Unidos vai jogar uma quantidade, mais ou menos, de 132 bilhões de dólares nos valores de 2018. 132 bilhões de dólares são oferecidos pelo governo dos Estados Unidos e os países europeus pegam esse dinheiro e reconstroem rapidamente a Europa. Também cria-se, a ONU vai criar um país aqui, ó, chamado então de Israel. A ONU cria um país, Israel, aqui, só que os árabes que moravam na região não aceitaram a criação desse país. Em 1947, criou-se o projeto desse país. Em 48, no ano seguinte, foi implantado esse país e já aconteceu guerra com os países que estavam ao redor. Por exemplo, aqui nós temos o Líbano, que entrou em guerra contra Israel. Os sírios entraram em guerra contra Israel. Aqui nós temos a Jordânia, entrou em guerra contra. O Egito entrou em guerra contra. Então houve uma união de países, mas como Israel tinha o apoio dos Estados Unidos, então Israel acabou ganhando essa guerra, ok? Então estabeleceu-se esse país aqui que está em verde, esse aqui é o Israel, e aqui então vai ficar chamado de Cisjordânia e aqui a faixa de Gaza. Foi construída uma muralha. Então, como aconteceu a guerra nessa região, né, os árabes, os povos árabes que moravam nessa região, não aceitaram a criação do Estado de Israel. Quando criou-se o Estado de Israel, gerou uma guerra, e a população que estava morando aqui, de palestinos, árabes palestinos, fogem para a Síria, fogem para a Jordânia, fogem para a Arábia Saudita, fogem para o Egito, fogem para a Líbia, porque aconteceu uma guerra. E aí então, esses países ao redor, eles sofrem um colapso, porque milhares e milhares de pessoas fugiram de uma hora para outra para esses países. Como fazer com moradia, alimentação, né? Cuidado com essas pessoas que estavam doentes, estavam machucadas com a guerra. Então, é um colapso muito grande e essas pessoas, então, elas acabam tendo que voltar para o seu país para que pudessem lutar contra Israel. E vão se estabelecer onde? Os palestinos moravam nessa região inteira. Agora os palestinos estão agora nessa porção aqui, os árabes palestinos na chamada Cisjordânia, e os árabes palestinos estão aqui, ó. Então é o mesmo povo aqui,
e o mesmo povo aqui. E nessa região nós temos então Israel. Criou-se Israel e gerou a partir de 47, com a aprovação do projeto pela ONU. E 48 gerou então aí uma guerra que vem até hoje em dia. Um povo quer expulsar o outro, ok? Muito bem. Quando esse povo palestino ficou nessa região, criou-se aqui um estado paralelo, um estado que a ONU não reconhece, chamado de OLP, Organização para a Libertação da Palestina, ou seja, esses caras aqui são árabes palestinos, eles então querem expulsar os judeus daqui, né? Os israelenses daqui. E os israelenses querem expulsar esses caras daqui. Então existe uma guerra gigante, desentendeu-se essa região. Muito bem. Então Israel resolveu construir um muro de 760 quilômetros, que separa Israel desse povo palestino. Uma muralha enorme de 760 quilômetros, mais uma muralha de 100 quilômetros aqui, o que divide a faixa de Gaza desse povo aqui de Israel. E esses conflitos vêm até hoje em dia. E o Brasil defende a resolução pacífica desses problemas, né? Aqui nós temos então a faixa de Gaza, que é esse local aqui, e aqui nós temos a muralha, uma muralha de 100 quilômetros que isola esse povo aqui das demais regiões, né? Então, quando esse muro foi construído aqui, essa população, ela ficou sem acesso a nada, ok? Então, essa área toda cercada, esse povo resolveu fazer túneis aqui por baixo, bem nessa região sul da faixa de Gaza, túneis como esse aqui, Então, iluminação, para poder passar víveres, comida, remédios, armamentos, né? Então, temos aqui, esse túnel foi descoberto pelos soldados judeus e viram a qualidade do acabamento desses túneis, ok? Então fica aqui no sul, e isso fez com que acontecesse mais conflitos, e aí sim os ataques de Israel frente à faixa de Gaza, e foi aí que o Brasil então pediu explicações para o tamanho da violência nessa região. Aqui nós temos a muralha, né? A muralha de Israel. Essa muralha aqui de 760 quilômetros, ela está aqui, né? É essa muralha aqui, que então circunda a parte então de Israel, da parte da Palestina, dos árabes palestinos. Circunda aqui Israel, né? Da parte da faixa de Gaza. E as guerras são gigantes, né? Os dois povos estão aqui em grandes conflitos, com um poder bélico enorme, com esses aviões poderosos aqui da força de Israel, bombardeando então Cisjordânia e bombardeando a faixa de Gaza. Nem todos os judeus gostam de guerra ou querem a guerra, nem todos os palestinos gostam de guerra ou querem a guerra. Na década de 70, né, em 1979, surgiu o movimento dos judaísmo rejeita o sionismo. Sionismo são os grupos que defendem a criação de um país e a manutenção de um país na região. Então, vários judeus são contra o sionismo. Existe um movimento chamado de Refuseniks, que, ou seja, são jovens que não querem servir o exército para lutar contra os seus vizinhos. Dizem não, porque os judeus viveram próximo aos palestinos durante milhares de anos e é preciso reestabelecer o equilíbrio e a paz entre esse povo. Então, o Brasil apoia, em parte, esse movimento que quer a paz na região. Muito bem. Temos então aqui a Palestina, temos aqui Tel Aviv, temos aqui a Cisjordânia. Desde que Abraão sai dessa região e vem para cá, se estabelece nessa área. Seu povo vem por causa de uma seca e fica aqui 400 anos no deserto, né, no Egito. Depois voltam para casa
e depois os romanos ficam poderosos e dominam essa região, e aí então esses judeus fogem pelo mundo inteiro, resolvem voltar para essa região, quando então surgem os movimentos sionistas de retorno. Hitler começa a matar muita gente aqui na Europa, são 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Guerra Mundial, criou-se então o Estado de Israel, que vem em conflito até hoje com os povos palestinos que moravam também nessa região. Quando os judeus começaram a vir para a região da Palestina, moravam em tudo que é parte do mundo, estavam espalhados por partes do mundo. O movimento então sionista começa então a patrocinar judeus do mundo inteiro para virem para a região da Palestina e começar a fazer fazendas comunitárias chamadas de kibbutz. São fazendas socialistas, todo mundo se ajuda, todo mundo partilha a produção. Então são kibbutz, são áreas gigantes no meio de áreas desérticas que foram utilizadas água de profundidade para fazer então uma agricultura muito poderosa e grande desenvolvimento. Personagens filantrópicos muito poderosos, como grandes banqueiros, né, financiaram então a migração de muitos judeus do mundo inteiro para essa região, gerando então conflitos. Por volta da década de 1940, existia cerca de 1 milhão de palestinos e cerca de 700 mil judeus, então a população quase parecida. Theodor Herzl, em 1897, foi o criador da ideia de criar um país judaico. Então, em 1897, ele faz um livro sobre, então, o Estado judaico, e a partir dali as ideias de pressão na Inglaterra, para que a Inglaterra, então, pudesse criar aqui nessa região um país judaico, toma um corpo cada vez mais, e após a Segunda Guerra Mundial, devido, então, à Alemanha ter matado milhões de judeus, então, construiu-se esse país Israel, mas gerou um conflito muito grande com os povos que estavam naquela região. Qual é a solução? História. Aqui nós temos então a Palestina, que é essa região, a Palestina lá em 46. Lembra que 47 é que foi aprovado o projeto. Então, em 46 existia todo esse mundo aqui que era então o mundo árabe-palestino, e nessas porções existia então ocupação de israelenses, né? Israelenses que estavam ocupando essa região. O país não tinha sido criado ainda. Apresenta-se um projeto em 47 de que toda essa região aqui seria então uma região de Israel, onde estariam aqui os judeus, e essa área restante aqui seria então os palestinos. Os palestinos não aceitaram isso, e logo após a criação de Israel, aconteceu uma guerra, juntou-se vários países contra Israel, e Israel ganha. Então, olha só, Israel estava nessa porção e nessa porção. Agora toma toda essa região norte aqui, faixa de Gaza, fica aqui no sul, e aqui nós temos a Cisjordânia. Aqui ficam povos árabes palestinos, e toda essa região aqui é uma região, então, judaica ou israelense. E Israel está cada vez entrando mais nessa região aqui, está cada vez entrando mais nessa região, ocupando os espaços e cada vez mais expulsando os povos que ali moram, os povos árabes palestinos. Aqui nós temos, então, a ideia onde, então, em 1949, né, 49 aconteceu a guerra, aqui nós temos, então, Israel, aqui nós temos a Cisjordânia, e aqui nós temos a faixa de Gaza. Atualmente, então, a faixa de Gaza está assim, desse jeito aqui, faixa de Gaza, e aqui nós temos, então, a Cisjordânia. Cisjordânia, que era ocupada, toda essa região era ocupada pelos árabes palestinos, hoje em dia estão restritos a essas pequenas áreas verdes, e cada vez mais Israel está ocupando essas regiões, e a ideia é retirar todo esse povo daqui. O problema é que, se esse povo sair daqui, vai para onde? Né? E se Israel sair daqui, vai para onde? Qual é a solução para esse grave problema? Né?
Então, a gente tem essa área do Oriente Próximo, que é uma área de grande conflito por causa do petróleo. Israel, então, é uma área de grande problema de conflito durante milhares de anos, mas principalmente a partir da criação do Estado de Israel em 1947, a aprovação do projeto pela ONU, e 48, a implantação do Estado de Israel, de um país judaico, numa área que tinha uma ocupação de árabes palestinos. E essa guerra se mantém até hoje em dia com grande violência, e o Brasil ele apoia a decisão, resoluções pacíficas para esse problema aí. Então, pessoal, falamos no nosso primeiro momento sobre, então, o Oriente Médio, os principais conflitos, Israel. Continuamos na próxima aula, falando, então, sobre os demais conflitos aí, a guerra do Afeganistão, por exemplo, ok? É isso aí, nos falamos, até a próxima aula, ótimos estudos para vocês.